E aí, pessoal, vamos falar de uma coisa bem legal hoje. Sabe aquelas operações de matemática da escola, tipo potências e raízes? Então, elas são muito mais do que parecem. São como ferramentas secretas que podem nos ajudar a resolver problemas gigantescos do nosso planeta. É uma jornada para a gente aprender, entender e, quem sabe, transformar as coisas. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que os números podem nos ajudar a lidar com desafios como o consumo de recursos ou a preservação do meio ambiente? A resposta, gente, está em entender a linguagem do crescimento, das proporções, e a matemática é craque nisso. Então, para responder essa pergunta, eu quero propor uma coisa. Vamos embarcar juntos numa missão. Uma missão que a gente vai chamar de Terra Viva, onde cada um de nós se torna um agente de mudança. Pensem assim, a partir de agora a gente faz parte de uma equipe especial, a Missão Terra Viva. E o nosso objetivo é bem claro: usar a lógica da matemática para tomar decisões mais inteligentes sobre o uso da água, sobre o desmatamento e vários outros temas importantes. E claro, toda missão precisa de ferramentas, né? Então vamos conhecer as nossas. Beleza, vamos começar. A nossa primeira ferramenta essencial para essa missão é a potenciação. Pode até parecer uma coisa meio abstrata, mas ela é fundamental para a gente entender como as coisas crescem e qual a escala delas. No fundo, a potenciação é um baita atalho. É um jeito super eficiente de descrever uma multiplicação que se repete, repete e repete. Pensa em algo que dobra de tamanho ou que triplica. A potenciação ajuda a gente a calcular isso de um jeito muito mais rápido. Olha só esse exemplo. Que simples. 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo, como a gente costuma dizer. Isso não é nada mais do que pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, que dá 4, e 4 vezes 2, que dá 8. Viram só como o número cresceu rapidinho? Agora, se a gente tem uma ferramenta para entender o crescimento, a gente precisa de outra para fazer o caminho de volta. E essa é a radiciação. Se a potenciação é sobre ir para frente, a radiciação é para a gente descobrir de onde as coisas vieram. E o que é mais legal nesse slide é que ele mostra essa relação de espelho entre as duas operações. A potenciação pega o 2, eleva ao cubo e leva a gente para o 8. A radiciação faz o caminho contrário. Ela pega o 8 e pergunta qual foi o número que multiplicado por si mesmo 3 vezes deu 8. E a resposta é o 2. Ela nos leva de volta para a origem. Então, o ponto crucial aqui é entender que essas duas ferramentas não são só opostas, elas estão, na verdade, super conectadas. Existe uma espécie de código secreto que une as duas. E aqui está o código. Essa fórmula mostra que uma potência com um expoente em forma de fração, tipo m sobre n, é, na verdade, uma raiz disfarçada. Não é nada complicado, é só um jeito diferente de escrever a mesma ideia. Vamos ver como traduzir isso. E olha que brilhante, é como uma receita de bolo, gente. O número de cima da fração, o numerador m, vira a potência que fica ali junto do número dentro da raiz. E o número de baixo, o denominador n, se transforma no índice da raiz, aquele númerozinho que diz se é uma raiz quadrada, cúbica e por aí vai. É uma tradução direta, saca? Certo. Agora que a gente já tem as nossas ferramentas e sabe da conexão entre elas, vamos aplicar tudo isso em desafios reais da nossa missão. Chegou a hora de botar a mão na massa. Uma das aplicações mais diretas disso é na geometria. Para a nossa missão de preservar áreas verdes, por exemplo, se a gente sabe a área total de um terreno quadrado, a raiz quadrada nos dá de bandeja a medida exata do lado desse terreno. Então aqui vai o primeiro desafio. A gente tem uma área de preservação com 64 metros quadrados. Para poder cercar, proteger, a gente precisa saber quanto mede cada lado. Como é que se descobre isso? Usando a nossa ferramenta, a radiciação, a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Simples, porque 8 vezes 8 dá 64. Prontinho! Com essa informação precisa, a gente já consegue calcular o perímetro e planejar a proteção da área. E isso não funciona só para áreas planas, não. Quando a gente fala de 3 dimensões, como o volume de um reservatório de água, a gente usa a raiz cúbica para descobrir o comprimento da aresta, ou seja, de cada lado do cubo. Próximo desafio da missão, focado num recurso super importante, a água. Temos um reservatório cúbico com capacidade para 125 metros cúbicos. Para entender as dimensões dele, a gente precisa saber o comprimento da aresta. E a resposta vem com a raiz cúbica. Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125? A resposta é 5, porque 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5, 125.
Cada lado do nosso reservatório mede 5 metros. E aqui, gente, a precisão é tudo. Qualquer erro nesse cálculo significaria um reservatório com a capacidade errada. Não pode ter erro. Ótimo trabalho, equipe! Antes de a gente encerrar, vamos só fazer um resumo rapidinho das informações mais importantes que a gente coletou na jornada de hoje. Em resumo, potência é sobre crescimento, sobre multiplicação repetida. A raiz é a operação inversa, que leva a gente de volta para a origem. O pulo do gato? Um expoente em forma de fração é só um jeito diferente de escrever uma raiz. E o mais importante de tudo, a gente usa essas ferramentas o tempo todo para calcular medidas e entender o mundo real. E para fechar, a mensagem principal da nossa missão é essa. A matemática não é algo distante, ela está em tudo, nas soluções para os nossos maiores problemas. E entender essa linguagem nos dá o poder de fazer a diferença. Por hoje, missão cumprida!